Coloque a mão no coração, feche os olhos. Vamos falar com Deus agora. Querido Deus, nesse momento, nós entramos em oração na Tua presença. E nós agradecemos ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade, por mais esse privilégio de estarmos aqui, em Tua casa, nesse lugar consagrado a Ti, nesse lugar de oração, nesse lugar, meu Pai, onde temos vivido a Tua glória, temos ouvido a Sua voz, temos aprendido, temos crescido, temos, meu Deus, tido a nossa visão renovada, ampliada, nossos olhos espirituais abertos, iluminados. Nesse lugar, meu Pai, onde destinos têm sido curados, vidas têm sido restauradas, transformadas. Obrigado, meu Deus, por estar aqui. Sem dúvida, este é o melhor lugar do mundo para nós estarmos. Obrigado, meu Deus, porque se estamos aqui significa que o Senhor nos chamou, nos escolheu e nos ajudou a dar atenção a esse chamado, a ouvir essa voz. E eu oro para que o Senhor continue nos ajudando a ouvir a sua voz e jamais nos acostumarmos a ouvi-la, meu Pai. Nos guarda da insensibilidade, da dureza de coração. Nos guarda, meu Pai, de termos olhos, mas não enxergarmos, ouvidos e não percebermos. Nos guarda da cegueira espiritual, da surdez espiritual. Nos guarda da dureza de coração, nos guarda do engano do coração. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas, meu Pai. Perdoa pensamentos, sentimentos, atitudes e comportamentos que desagradaram, Senhor. Perdoa se quando fomos colocados à prova, testados, experimentados, fomos reprovados. Perdoa se saiu de nós, meu Deus, aquilo que o Senhor não esperava. Se saiu de nós fraqueza, se saiu de nós incredulidade, se saiu de nós rebelião, se saiu de nós insatisfação, se saiu de nós algo, meu Pai, que não agrada, não atrai o Teu olhar, nos perdoa, Senhor, e ajuda-nos através do Teu Espírito e através da Sua palavra, subjugarmos nossas emoções, nossa alma. Senhor, nos ajuda a converter a nossa alma, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas opiniões, levar tudo cativo ao Senhor, tudo sujeito à Tua palavra, em nome de Jesus. Nós queremos Te agradar, nós estamos aqui, queremos acertar, nós estamos aqui, meu Pai, e queremos que a vontade do Senhor, que é perfeita, que é agradável, que é boa, aliás, que é extraordinária, seja feita em nossas vidas. Nós pensamos que sabemos o que é bom para nós, mas quem sabe é o Senhor. Muitas vezes, mal sabemos quem somos, onde estamos, para onde estamos indo. Então, meu Pai, nos dirija, traga a nossa consciência, nos dê clareza, nos ajuda a ver, Senhor, nos ajuda a ver, nos ajuda a enxergar, não ter de nós mesmos um conceito elevado, um olhar altivo. Nos guarda da altivez, nos guarda do orgulho, nos guarda da arrogância, nos guarda da autossuficiência, nos guarda, meu Pai, porque se existe alguma coisa boa em nós, ela não vem de nós mesmos, ela vem do Senhor. Se existe algo bom em nós, esse algo bom vem do Senhor. O mérito é do Senhor, a glória, a honra é do Senhor. Nós nada somos, nós nada podemos sem o Senhor. Nós precisamos do Senhor para tudo, Senhor.
A verdade é que se o Senhor quiser agora, o Senhor corta o nosso ar e caímos duro. É o Senhor quem sustenta a nossa vida nas tuas mãos. Nada somos, nada podemos sem o Senhor. Mas com o Senhor cremos, porque a tua palavra diz isso, que nós podemos tudo, que nós podemos ir além, realizarmos proezas. Com o Senhor nós podemos realizar proezas. Então, Deus seja conosco. Ajuda-nos a estarmos no centro da sua vontade, para que o Senhor possa ser conosco, porque o Senhor sendo conosco, ninguém pode ser contra, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Nós precisamos de Ti. Nos abençoa, conduz essa reunião, assuma o controle, fala aos nossos corações, e que possamos sair daqui melhores do que entramos. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. E que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022, 10 vezes mais. Incomparável será o meu ano, a minha vida. Diga: eu creio. Graças a Deus. Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E vamos começar no versículo 1, que diz assim: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira, diga primeira, se chamava Ana, e a segunda, Penina. Então observe que a palavra, já faz questão de colocar, de enumerar, a primeira esposa se chamava Ana, a que veio primeiro, com quem ele se casou primeiro. E a segunda, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a Ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. Gente, nós sabemos que nada na palavra de Deus, está por acaso e sem propósito. Então, cada detalhe traz aqui, um ponto. Cada texto, cada versículo, tem passagens bíblicas que praticamente cada versículo, e às vezes dentro do mesmo versículo, você consegue ter mais de uma revelação, um entendimento. Num único versículo se traz muitas vezes várias mensagens. Então esse é um texto que a gente tem que ir, para não deixar passar nada, tem que ir parando e destacando aqui, cada ponto. E esse ponto é importante, o Espírito fez questão, de colocar aqui que nesse tempo os sacerdotes do Senhor eram Ofne e Finéias, porque mais adiante você vai ver que eles eram maus, eles eram perversos, eles eram ímpios, eles não tinham nenhum temor, nenhuma reverência para com as coisas de Deus. Eles profanavam as ofertas, enfim, eles eram muito maus, diz a Bíblia.
Mas isso não foi um problema, não foi uma barreira, não foi um obstáculo para que Eucana fosse ao templo todos os anos cumprir com o seu propósito. Porque o foco de Eucana, né, não estava em ninguém, estava em Deus. Então, Ofne e Finéias eram pessoas que tinham tudo para escandalizar, que escandalizavam. Mas, quem é que fica escandalizado? Os fracos, aqueles que não têm estrutura, aqueles que ainda não aprenderam a olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus, né? Então, eu destaco esse ponto porque não sei quantas vezes já ouvi de pessoas que pararam na fé, que desanimaram, que saíram da igreja. E quando questionamos os motivos, por que parou, por que desistiu, porque aconteceu tal coisa, me decepcionei com fulano, me decepcionei com ciclano, não esperava isso de tal pessoa, não esperava aquilo daquela liderança. Ou seja, por causa do homem, do erro de alguém, da falha de alguém, das escolhas erradas de alguém, né? Muitos também fazem a escolha errada de se ofender, se escandalizar, parar, desanimar. Então, é importante mostrar isso, porque Ofne e Finéias eram ímpios, eram maus, perversos, um escândalo, eles eram um escândalo. Mas você vê que quando uma pessoa está focada na coisa certa, né, não é um problema. É igual o dizimar e ofertar. Às vezes a pessoa argumenta, né, eu não sei o que vai ser feito, né, com os meus dízimos e as minhas ofertas, e nem precisa saber. Porque a partir do momento que você devolve a Deus o seu dízimo e a sua oferta, o que vai ser feito desse momento em diante, se o teu dinheiro for rasgado, o dinheiro que era seu, que agora está ali para servir ao reino, se ele for rasgado, queimado, isso não interfere na sua vida. Você tem esse entendimento ou não? Isso não mexe, não interfere em nada. Quem vai se prejudicar é quem administrar mal, quem usar mal, quem fizer mau uso. Eu honrei, você honrou, acabou. Eu não tenho que ficar preocupado com o que vai ser feito. Na verdade é um argumento vazio, um argumento sem fundamento, né? Porque na verdade, ainda que ela tivesse todos os acessos, não está dentro da pessoa, não está no coração dela, ela não vai fazer. Porque quando está dentro do coração, né, ela entende que aquilo é o certo, é a palavra, e ela quer agradar a Deus, ela faz. E ponto final. Ela nem quer saber o que vai ser feito. Tem gente que contribui, que ajuda, está aqui, isso aqui, faz o que vocês quiserem, porque a pessoa tem essa consciência. Né? Eu fiz o que Deus colocou no meu coração. O que vai ser feito a partir de então, não é responsabilidade minha. Eu fiz o que Deus colocou no meu coração. Então, Eucana era, né, desse tipo, tinha essa mentalidade. Estava ali para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, para fazer o que ele, né, se propunha a fazer, sem olhar para o homem, para as faltas, para as falhas do homem. Tem gente que nunca firma, né, nunca cria raiz. Por quê? Está em busca do lugar perfeito, da igreja perfeita, dos líderes perfeitos, das pessoas perfeitas. Tem gente que ninguém é bom bastante para ela. Por quê? Porque ela está em busca de algo que não existe. Está em busca de algo que não existe. Não existe pessoa perfeita. Não existe.
né? Nós, inclusive, falamos, né, um pouco disso no domingo. Falamos que o poder de Deus, inclusive, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa, é mais evidente em nossas fraquezas. Quer dizer, todos nós temos fraquezas e Deus nos usa a despeito das nossas fraquezas. Quando estamos fracos é que somos fortes, é que o poder de Deus fica ainda mais evidente na nossa vida. Né? Então, quem está em busca, né, dessa perfeição, sempre vai se escandalizar, sempre vai se ofender, sempre vai viver de interrupções, né? Começa, para, começa. Aquele tipo de gente já passou por todas as igrejas e nenhuma serve para ele. Nenhuma serve. Então, quer dizer, o problema não está fora, o problema está nele, que não amadureceu e que não sabe lidar com as diferenças, não sabe lidar com as falhas dos outros, né? Que muitas vezes exige perfeição do outro, quando na verdade ele não é perfeito e também tem seus erros, tem suas falhas. Então eu quis destacar esse ponto porque traz aqui um exemplo, né, de maturidade. Será que estamos falando aqui de sacerdote, de liderança. Será que se houvesse aqui lideranças, que graças a Deus não há, graças a Deus, nós temos uma liderança íntegra, justa, que busca, que trabalha para que seja o único Espírito, o Espírito de todos, de modo que quem não se alinha acaba sendo expelido, né, não permanece. Nós temos que buscar isso mesmo, viver de tal forma que o ímpio não sobreviva na comunidade do justo. Entendeu? Ou ele entra, ou ele absorve o Espírito, passa a falar a mesma língua, viver segundo o mesmo padrão, ou ele mesmo se retira. Porque é aquilo, né? Ou vai pegar o Espírito que nós temos, mas nós não vamos pegar. Então, quando uma pessoa, por exemplo, sai, para, o que o Senhor Jesus falou, inclusive? Né? Quem não ajunta, espalha. Saíram de nós porque não eram dos nossos. Por que nós limitamos a convivência, muitas vezes, com pessoas que já não estão mais debaixo dessa mesma liderança, dessa cobertura espiritual? Porque se saiu por uma razão óbvia, não está de acordo. Compreende? Está acompanhando o raciocínio ou não? Se uma pessoa está aqui e sai, ela sai por quê? Ela não está de acordo. O que a palavra diz? Andarão dois juntos, se não estiver de acordo? Não tem como andar junto. E é prudente que não se ande junto, que não se associe, que não, né, conviva com quem não está na mesma fé, no mesmo espírito, porque homem afia homem. Tudo isso nós sabemos. Homem afia homem. Então nós temos que caminhar com pessoas que estão na mesma fé. Então se uma pessoa sai daqui, não é que nós discriminamos, rejeitamos, é que, como diz a Bíblia, saiu porque não era dos nossos, não está de acordo, não está submisso a essa visão, né, a essa direção, a essa liderança. Logo não é uma boa convivência, as ideias não vão bater. Né? Não chegou o momento em que o Ló teve que se separar, o Abraão, perdão, teve que se separar do Ló, teve que chegar para o Ló e dizer, vai, escolhe para onde você quer ir. Se você for por um caminho, eu vou para o outro. Se for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Escolhe um lado porque não dá mais para caminharmos juntos. Não havia acordo, entendimento. Então é a mesma coisa. Eu tenho que saber, né,
com quem eu me relaciono, porque eu posso influenciar, mas também posso sofrer influência. E se não fala a mesma língua, se não está no mesmo espírito, né? Nós amamos a todos, mas devemos ser seletivos com quem nós vamos conviver, com quem nós vamos, principalmente, nos abrir, falar, expor uma situação, né? Então, eu quis destacar aqui a maturidade do Eucana, que ia lá, cumpria com o seu propósito, que nitidamente só tinha um foco: Deus, o Senhor. Eu vou para adorar o Senhor. O que Ofne e Finéis estão fazendo, o que eles vão fazer depois com as ofertas, não sei. Eu só sei o que eu tenho que fazer, isso que eu vou fazer, né? Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Observe que o problema da Ana aqui era um problema espiritual e tinha a ver com Deus, não com o diabo. O Senhor a deixou estéril. A atuação maligna aqui ficou por conta da sua rival, a Penina, que nós vamos ler agora a seguir. Escolheu a pior forma de viver, né? Sendo um peso, sendo aquele tipo de gente que pesa, né, o fardo, que coloca mais peso no fardo que às vezes já está pesado. Então, o papel do diabo foi aqui feito, né, pela sua rival, que no 6 diz aqui, a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos, vamos repetir isso? Todos os anos. Era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez, diga, a cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. Então, todas as vezes que Penina provocava, a resposta, a reação, a maneira como ela lidava com a situação era essa: chorava muito e ficava sem comer. Entrava meio que numa depressão. Essa era a resposta que ela dava, né, às provocações da sua rival. Então nós temos a Ana, que por Deus foi deixada estéril, incapaz de gerar filhos. E não dá para você conceber a ideia de que vem algo ruim da parte de Deus, jamais. Imaginar que Deus está trabalhando contra e não a favor, é uma ideia demoníaca, é um pensamento diabólico, porque Deus é bom, Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus não tem interesse nem na morte, prazer nem na morte do ímpio. Ele não quer que ninguém se perca. Então Deus é bom, como disse o salmista: provai e vede que o Senhor é bom, Ele é bom. Então mesmo quando Deus diz não, Deus retém algo, não é porque Ele quer me ver sofrendo. É porque Ele sabe a hora, o momento certo. Ele é quem sabe o que é bom para nós. E quando o que queremos, o que desejamos deve chegar, deve ser confiado em nossas mãos. Então, nós aqui sabemos o que é bom para os nossos filhos.
quando eles devem ter acesso a determinadas coisas. Sim ou não? É os pais. É os pais que têm que saber, que colocar limites, né? Que segurar coisas, porque não está na hora, não é o momento, não está pronto para isso, né? Não vai ser bênção nesse momento. Então, por amor, Deus deixou Ana estéril. Porque nós vamos ver nitidamente que na cabeça da Ana, o problema dela era a esterilidade. E a esterilidade era a consequência de um problema espiritual. O problema dela não era a esterilidade, era a falta de um relacionamento com Deus, que um filho não ia suprir, dar à luz não ia resolver. Compreende isso? Então, às vezes a pessoa, aliás, a maioria das pessoas chegam com essa visão rasa. O meu problema é financeiro, o meu problema é familiar, o meu problema é essa enfermidade. Muitas vezes aquela enfermidade, aquele problema familiar, aquele problema financeiro é consequência de uma vida espiritual doente, decadente, que precisa ser restaurada. É consequência da ausência da presença de Deus, consequentemente da bênção dele. Então, como você ouve sempre, e não é cansativo repetir, falar novamente, se o espiritual vai bem, tudo caminha bem. Se Deus é colocado no centro, e aqui, né, o problema dela, né, tornou-se o Deus dela. A falta de gerar um filho tornou-se, né, o centro da vida dela. O sonho, o desejo de ser mãe, de ter um filho, porque a virtude, a grande virtude das mulheres na época era essa, gerar filhos. Era tão importante que, por Ana não gerar filhos, não porque ele sentia necessidade de outra mulher, mas Eucana saiu em busca de uma mulher que fosse fértil, que pudesse, né, dar a ele uma descendência. Então, não porque ele não era feliz com Ana, entende? Mas, para dar continuidade, para dar sequência à sua descendência, ele foi em busca de uma segunda mulher. Mas está claro que o coração de Eucana pertencia a Ana, a sua primeira esposa, por quem ele mais se doava, sacrificava. Então, ainda ontem o bispo Fernando falava sobre isso. A Penina foi algo que a própria Ana acabou, ainda que involuntariamente, né? Claro que ela nunca desejou isso, mas a sua inércia, a sua passividade, a sua demora em se posicionar na vida, em se levantar, em reagir e dar condições para Deus agir na vida dela, fez com que o marido fosse em busca, né, de uma segunda esposa para lhe dar filhos. Nós conhecemos a história, nós vamos ver que ela se levantou, e quando ela se levantou, Deus pôde agir na vida dela, e a pergunta é, né, não poderia ter agido antes? E se ela tivesse agido antes, se ela tivesse levantado antes, com certeza a Penina nem existiria na história. Compreende isso ou não? Então tem situações, tem problemas, que a inércia, a passividade atrai. Se ela tivesse se levantado antes, Deus teria atendido ela antes, concedido a ela essa realização, né? E o Eucana não teria ido em busca de uma segunda esposa para, né, perpetuar aí a sua descendência. Porque, para mim, é óbvio aqui o porquê de uma segunda esposa. Porque Ana não gerava. Ana não lhe dava filhos. Então não foi porque ele tinha necessidade, né, de uma segunda esposa, mas porque Ana não gerava. E o problema da Ana não gerar não era do Eucana e não era, né, de ninguém, era dela. Era dela. O que
fez ela permanecer por tantos anos. Uma vez a bispa disse que alguns estudiosos afirmam que foram cerca de 24 anos. 24 anos essa situação. Então, ou seja, se a Bíblia fala que todos os anos era a mesma coisa, quer dizer, aquilo se repetiu por muito tempo. Aquilo se esticou demais. Ela demorou muito para dar o que Deus estava esperando dela. Ela esticou uma situação, um problema que podia ter sido resolvido há muito tempo. E a gente tem que entender isso. Deus não se cansa. Se Deus não se cansa, quem vai se cansar? Somos nós. Deus não se cansa, Deus não se fadiga. É como Deus falou, como Isaac, né, falou para Esaú: o dia que você cansar, Esaú, você vai arrancar esse jugo do seu pescoço. O dia que você estiver cansado de dar cabeçada, você mesmo vai tirar esse jugo do seu pescoço, ou seja, você mesmo vai se humilhar, se arrepender, se posicionar, vai ouvir a Deus, vai fazer o que é certo, vai fazer escolhas corretas. Você mesmo vai ser a solução do seu problema. Quem foi a solução do problema? Quando que a Ana teve o seu cativeiro virado? Quando que ela viveu uma grande virada? Quando Eucana orou por ela? Não. Quando Eucana sacrificou por ela? Não. Quando Penina parou de provocá-la? Também não. Quando que ela viveu uma virada na vida dela? Quando ela se levantou, se posicionou e deu a Deus o que Deus esperava dela. Então está em nossas mãos, está nas suas mãos. Você determina, né, quanto tempo mais vai viver uma situação. Quanto tempo mais? Você pode definir situações hoje, você pode esticá-las por mais uma semana, um mês, 2, 3, um ano. É interessante, eu vou continuar a leitura, mas é interessante que ninguém disse para Ana: Ana, vai lá, Ana, fala com Deus, como você nunca falou, faz um voto com Deus, busca Deus de todo o seu coração. Ninguém disse para ela: vai lá e faça isso. Não, ela, num determinado dia, certamente parou de olhar para fora e olhou para si mesma, parou de cobrar talvez o marido, porque percebe que o marido estava já, né, meio que cansado também da situação. Cansado, olha só o que ele fala no 8. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido: por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Esse questionamento do Eucana deixa claro que por amá-la ele tentava compensar. Sim ou não? Ele tentava compensar, né? Olha a expressão: será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Quer dizer, ele não cobrava filho da Ana. Ela se cobrava. Ela cobrava, né, com a sua postura, com o seu vitimismo, com a sua melancolia. Ela acabava que cobrando. Talvez nunca saiu da boca dela: você não me dá filhos. Mas talvez era o que ela pensava. Porque ela se colocou como uma vítima. Ela não assumia a responsabilidade. Então talvez ela nunca verbalizou para o marido: você não me deu filhos. Mas é o que tinha dentro dela. Porque se dependia dela, por que ela não agiu? Se dependia dela, por que ela não fez algo a respeito? A postura da Ana é característico de gente que tem essa mentalidade do você me deve, você é responsável. Está entendendo? Tem muita gente que a vida está travada, está amarrada e não vai, por quê? Tem essa mentalidade.
não me deram, não fizeram, né? Eu sou uma vítima, não me entendem, não me compreendem, você é responsável. Diga assim, eu sou responsável. Diga, ninguém me deve nada. Você é responsável pela sua vida, ninguém te deve nada. Ah, porque os meus pais, ah, porque minha família. Não, sua família, seus pais. Não devem nada. Não, mas é que eles não me deram, talvez nem tinha para dar. Não, porque eles não fizeram, talvez eles não tinham. Eu disse isso para uma pessoa ainda no domingo. Né? Para de se ofender com seus pais, porque talvez eles nem tenham algo diferente para te dar. Você está esperando algo deles que talvez eles lá atrás não receberam, não tem para te oferecer. Bom seria, né, se eles fossem assim. Bom seria. Bom seria, não é. Talvez a pessoa não tenha para dar. Eu vou ficar, né, esperando até quando? Receber algo que eu julgo que alguém tem que me dar para me sentir melhor, para me sentir bem. Quantas pessoas que a vida está passando, a vida dela está passando, e ela está infeliz, está igual a Ana, infeliz, frustrada, porque ela transferiu uma responsabilidade que é dela, a responsabilidade de ser feliz, ser alegre, né? Então enquanto eu não tiver um filho, enquanto você não me der isso, e o tempo foi passando, quem perdeu foi ela. Quem perdeu foi ela vivia mal, ela vivia amarga, e o pior, né, já estava também cansando os outros, cansando o marido. Ô Ana, por que está chorando? Né? Por que não come? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Por acaso eu estou te cobrando filho? Você vê que o Cana só queria que ela fosse uma boa esposa. E nem isso ela estava sendo. Uma companheira, uma ajudadora, uma boa esposa. Né? Uma presença agradável. Ele não estava cobrando o filho dela. Ele a amava apesar dela não lhe dar algo que na época era muito importante. Tão importante que ele foi em busca de uma mulher. De uma segunda esposa para perpetuar sua descendência. Mas o coração dele era da Ana. Então, Ana não precisava viver dessa forma. Se ela desejava mais, e ela, né, tinha esse direito, nós temos, né, esse direito de desejar, de querer, de sonhar. A palavra de Deus nos incentiva a sonhar e a desejar cada vez mais, porque nosso Deus é limitado. Agora, eu não posso esperar ter um sonho realizado, uma situação resolvida para ter paz, para ter alegria. Está entendendo? Eu não posso depender de um sonho, de uma solução, para ter estabilidade emocional, para estar bem, para estar em paz, para estar feliz. Nós temos aprendido, nós temos ouvido que nós temos que viver, né, acima dos sentimentos. Quando a Bíblia diz, por exemplo, digo fraco, eu sou forte. O que ela está ensinando nós fazermos? Quando a palavra instrui, digo fraco, eu sou forte. Qual a mensagem que ela está passando aqui? Qual o ensinamento que recebemos através de um texto como esse? Você está se sentindo fraco? Você está para baixo? Você se sente incapaz? Ignora o que você sente. É isso que ela está dizendo. Ignora o que você sente. Não viva pelo que você está sentindo. Digo fraco, eu sou forte. Quer dizer, eu estou fraco, mas eu me sinto fraco, mas eu não sou o que eu sinto. Eu não vivo com base no que eu sinto. Então, nós temos que aprender sobre isso. Eu tenho um problema, né, que pode, se eu permitir, tirar minha paz, tirar minha alegria, deixar aflito, deixar ansioso. Agora a ansiedade resolve o problema?
Não resolve. Mau humor resolve o problema? Também não. A alegria resolve? Você pode ter certeza que se não resolver vai ajudar. Entendeu? O que não ajuda é mau humor, o que não ajuda é chateação, reclamação. Ao contrário, piora, agrava. Se algo está ruim, você pode ter certeza que a reclamação vai agravar, vai piorar. Agora, permanecer alegre, muitas vezes é um comportamento de fé. Você tem tudo para se entristecer, você recebeu uma má notícia, algo deu errado, e permanecer alegre é um comportamento de fé. Quando você está vivendo uma situação assim. Quando você esperava algo e aquilo não veio, e você permanece de cabeça erguida. É um comportamento de fé, é uma resposta sobrenatural, não natural. O natural seria se entristecer, o natural seria se amargar, o natural seria questionar. E aí você, responde dessa maneira, permanece feliz, continua dando glória a Deus, como Abraão fez. Não se enfraqueceu na fé, mas foi fortificado na fé, diz a Bíblia, dando glória a Deus. Então ele deu glória a Deus, crendo em algo impossível, mantendo-se cheio de esperança, acreditando na promessa, sonhando com uma grande descendência, mesmo já sendo, velho, de idade avançada, mesmo já sem vitalidade, ele glorificou a Deus, mantendo a esperança, crendo contra todas as previsões. Então o Senhor espera que a gente viva dessa maneira. Eu posso ter um problema, ou algo que eu ainda não alcancei, não realizei, mas independente disso, eu vou viver em paz, eu vou andar de cabeça erguida, eu vou ser uma pessoa grata, eu vou agradecer pela vida que eu tenho, pelo que eu tenho, e também por aquela situação que pela fé já está resolvida e solucionada. Amém, gente? É isso que Deus espera, não esse comportamento aqui, que só atrasou a vida da Ana e já estava sendo um fardo para o marido, por exemplo. Um fardo. Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote ali estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Olha só que interessante. Como eu disse, ninguém disse para Ana ter essa atitude. Você não encontra aqui alguém dizendo: Ana, você já ficou tempo demais aí, no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa. Se levanta, Ana, reage, luta, busca, faz alguma coisa, faz um voto com Deus. Ninguém disse. Por quê? Porque ela sabia. O próprio Deus, o próprio Espírito certamente já tinha tocado Ana. E eu não creio que ele demorou 24 anos, como alguns estudiosos dizem, que foi o tempo que ela viveu a mesma situação. Eu não creio que foi, vamos lá, partindo desse princípio de que foi 24 anos, não foi no 24º ano que Deus falou com ela, que Deus impulsionou ela, que Deus colocou no coração dela: Ana, se levanta. Não. É como nós já ouvimos vários testemunhos de pessoas que testemunharam. Eu vinha participando dos propósitos. Eu participei no ano tal, mas neste ano eu fiz como eu nunca tinha feito. Alguém já ouviu um testemunho assim? Eu já ouvi vários. Quanto tempo você está na igreja? Eu estou há 5, 10 anos. Eu vinha participando, eu participei de todos os propósitos, mas nunca realizei um propósito como este. E aí quando a pessoa entrou para valer, entrou com seriedade, fez o que nunca tinha feito, ela teve o resultado. Porque não é só estar, não é só fazer. A Ana estava no templo,
ela acompanhava o marido. Quando Eucana ia ao templo, ela ia junto, ela era uma companhia. Mas não diz que ela adorava, não diz que ela sacrificava. Ela ia. Ela estava lá. Então tem gente que está na igreja, que até faz. Ele participa do culto, ele participa da reunião. Ele é mais um na multidão tocando Jesus. Não tinha uma multidão tocando Jesus? Quantos na ocasião conseguiram extrair poder de Jesus? Quantos? Uma só. Apenas a mulher que estava lá 12 anos sofrendo com a hemorragia. Foi a que tocou e fez Jesus parar. Porque foi um toque diferente. Então não é só estar, não é só tocar, não é só fazer. Né? Eu já atendi pessoas, não, porque eu já estou na igreja há um tempão, eu já fiz tantos propósitos, tá? Não é só fazer, como fez, qual a motivação, o que está no seu coração? Né? Fez tudo que podia fazer? Fez o seu melhor? Fez com a intenção certa? Fez com a motivação certa? Porque nós podemos ter anos de igreja e anos também de envolvimento com a igreja, e esses anos todos não terem significado nada, sequer terem sido contados, contabilizados. Sabia disso ou não? O Senhor não diz? O Senhor não disse que naquele dia, muitos vão dizer, eu orei, eu expulsei demônios, eu preguei a palavra, eu fiz isso e aquilo, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não te conheço? Já leu esse texto? Então, fala de alguém que não só esteve na igreja, mas atuou ministerialmente, realizou a obra do Senhor, e naquele dia o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Como não, Senhor? Eu fiz tantas coisas. Pois é. Para mim não basta o que você faz. Para mim importa o porquê você faz. Como está o seu coração. Né? O que te move, é isso que eu analiso. É isso que Deus observa. Por exemplo, eu estou aqui agora, você está aqui agora. Como estamos? Teoricamente todos estão fazendo a mesma coisa, ouvindo a palavra. Quem está recebendo? Quem está absorvendo? Quem está atento? Quem está realmente aproveitando a oportunidade? Quantos que às vezes vêm para cumprir com ritual, cumprir com protocolo? Ele está ali, ele participou, mas Deus não recebeu. Não houve entrega, não houve sinceridade, não houve verdade. Então nós temos que estar atentos ao nosso coração, porque Ele determina tudo. Não é só fazer, não é só estar, é querer estar. E quando você perceber, né, que você não está tendo o prazer, a vontade de estar, já são sinais de um esfriamento, e você tem que orar, tem que fazer o que a Bíblia fala. Lembra onde você caiu, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Você perdeu o prazer, perdeu a alegria, né? Entrou no modo automático. Vai a Deus e diga, Senhor, me tira dessa frieza. Me tira dessa fraqueza. Me levanta, Senhor, me ajuda, Senhor. Nós não podemos nos acostumar e entrar nesse modo automático, e não ter espírito, e fazer de forma mecânica, e só cumprir com ritual. Então observe que os dois estavam, tanto Eucana como Ana estavam, a Penina também estava, mas quem adorava? Dos três, quem adorava? Só o Eucana adorava. Só Eucana. Ana não tinha nenhuma expressão. E a Penina, ao que tudo indica, decidiu viver da pior maneira, né? Sendo a crítica, né? Aquela que critica, que pesa, né? Arrogante, porque ela gerava filhos. Então olhava para Ana de cima para baixo. Se sentia superior, humilhava,
Então nós temos que analisar esses perfis aqui e nos situar. Com quem que eu me pareço? Com quem eu me pareço? Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar, disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho nem outra bebida mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Apesar dela estar ainda, emocionalmente, sentimentalmente, deprimida, triste, amargurada, a atitude dela já era outra aqui. Então isso mostra que você pode estar sentindo uma coisa e não agir conforme o que você está sentindo. Por muito tempo Ana sentiu e agiu. O que ela sentia, ela fazia. As emoções conduziam. As emoções determinavam o comportamento dela. A atitude, estou triste, estou chateada. Agora eu vou me jogar numa cama, vou chorar e chorar. Ela estava triste. Ela estava profundamente triste. Tem traduções aqui que traz, a amargurada, estava triste, mas agora estava orando, fazendo voto com Deus, E aí, olha o ataque que ela sofreu. Olha a paulada que ela levou no templo do sacerdote Eli. Ela foi chamada de uma mulher vadia, De uma mulher vadia. Aqui não traz essa expressão, aqui ela usa a expressão, pensou que ela estivesse bêbada. Então ele a viu como uma mulher embriagada, uma bêbada, uma mulher vadia. Então, isso foi uma ofensa gravíssima, vinda de uma autoridade espiritual. Às vezes quando você fala alguma verdade, educadamente, respeitosamente, a uma pessoa, ela já se ofende. Eu já vivi, creio que cada pastor, líder que lidera, que conversa, que atende, já deve ter vivido essa experiência de você, por amor, para ajudar, falar uma verdade que dói, que fere, que machuca, porém liberta, e a pessoa se virar contra você, a pessoa se ofender. Imagina então, se a pessoa ouve algo do tipo aqui, Imagina se ela ouve, até quando vai se embriagar? Larga esse vinho, sua bêbada. Já pensou ouvir isso de uma autoridade? Sendo que você não está embriagado, não está bêbado. Está entendendo? Você não está embriagado, você não está bêbado. Então ele foi infeliz? Foi. Mas isso também foi um teste. Isso foi um teste para Ana. Ao mesmo tempo que eu vejo que foi uma atuação maligna para desequilibrar, para fazer ela retroceder o que ela já tinha se levantado ali, também vejo como uma permissão. Porque nesse momento que nós revelamos o que está dentro de nós, eu não revelo o que está dentro de mim quando está tudo bem. É quando eu sou pressionado, cobrado, injustiçado, criticado. Qual a resposta que você dá
quando você é criticado? Qual a resposta que você dá quando você é confrontado? Qual a resposta que você dá? O que sai de você quando algo dá errado? Quando suas expectativas são frustradas? O que sai de você? É aí que você mostra o que realmente existe dentro de você. São nesses momentos, quando somos frustrados, criticados, rejeitados, entendeu? Pressionados, até que você sofra algo do tipo, uma pressão, uma cobrança, uma correção, não dá para, quantos que eu já ouvi, olha, se eu tiver errado me corrija, eu aceito bem correção, né? Não precisa, assim, se tiver para falar, fala. Né? Eu aceito correção, estou aqui para aprender. A primeira correção já se ofende. Ou seja, não se conhece. Não se conhece. Dizer que é gostoso ser corrigido? Claro que não. Ninguém gosta de ser corrigido, ser chamado a atenção. Né? Você tem que ter esse orgulho de não querer ser corrigido, no sentido de, eu não vou errar, eu vou lutar para não errar. Mas se eu errei, e eu sei que errei, por que se ofender se alguém está me chamando a atenção e corrigindo? Por quê? Se eu estou sendo confrontado e tem razão, está certo, eu errei, não tem que me ofender. Tem esse orgulho para não ter que ser chamado a atenção, né? De não errar o menos possível, mas quando errar e sofrer alguma correção, não adianta se orgulhar, fechar a cara. Errou, foi pego. Admita, aprenda e não repita o erro. Ana estava profundamente triste, amargurada, mas dando a prova aqui para nós que é possível, a despeito do que você sente, fazer o que é certo. Fazer o que você sabe que tem que ser feito. Você pode não ter vontade, você pode não estar afim, você pode não querer, você pode não ter nenhum sentimento te apoiando ali. Por exemplo, pedir perdão para alguém, você não tem. Esse tipo de apoio das suas emoções você não vai ter mesmo. Entendeu? Alguns, se não forem intencionais, jamais vão dizer não. Ele tem um problema em dizer não, tem um problema em romper, tem um problema em dizer basta. Ele teme a rejeição, teme desagradar, então ele diz sim quando deveria dizer não. Então ele não vai ter uma emoção ali, um sentimento para apoiar ele a fazer o que é certo. A dizer o sim quando tem que dizer sim, ou não quando tem que dizer não. Ele tem que ser intencional. Ele tem que decidir. E foi isso que Ana entendeu, depois de muito tempo. Ela não foi a Deus porque estava animada, estava alegre, feliz, né? As emoções equilibradas. Não, ela estava para baixo, ela estava amargurada, profundamente triste, mas agora agindo como devia agir, fazendo o que devia fazer. Compreende? Então, aprenda isso. Tenha sentimentos, mas não deixe os sentimentos terem você. Você tem sentimentos, mas eles não precisam ter você, dominar você e determinar a sua atitude, o seu comportamento, a sua reação diante dos acontecimentos da vida. Não pense que sou uma mulher sem caráter, estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Essa mudança aqui, interna, na vida da Ana, me remete à mudança do Naamã.
depois de ter descido 7 vezes o Rio Jordão. Antes de descer as águas do Rio Jordão, ele era um orgulhoso, um arrogante, né? Era um sujeito que não cria no Deus de Israel, no Deus vivo. Mas quando ele, por fim, se submeteu ali naquelas águas, ele não só viveu a cura, ele teve um encontro com Deus. Ele viveu uma transformação, ele saiu daquelas águas diferente. Desceu orgulhoso, voltou humilde. Uma mudança na essência. Né? Porque quando você tem um encontro com Deus, mudanças acontecem. Você não consegue mais ser a mesma pessoa depois de um encontro verdadeiro com Deus. Então aqui, quando Ana se levantou, reagiu, observe que a situação dela era a mesma, ela continuava estéril. Ela não viveu nada de diferente fora. Era a mesma situação, continuava estéril. Mas a Bíblia diz que o seu rosto já não estava triste. Ou seja, ela foi curada emocionalmente, curada espiritualmente. O vazio que ela achava que um filho ia preencher, agora fora preenchido por Deus. E antes de voltar para casa, ter relação com o marido, descobrir que estava grávida, ela já não era mais uma mulher triste, amarga, sensível, dodói, vitimista. Ela já não era mais um peso, que estava sendo um peso. Então, antes de ter a situação dela mudada, ela mudou. Ela sofreu libertações. Isso é muito importante. Muito importante, porque se nada mudar, você ouve isso uma vida já, né? Nós ouvimos isso uma vida. Se nada mudar, nada mudará. Tem gente que quer mudanças fora, mas não mudou dentro. Tem gente que quer ver mudanças no exterior, mas o interior continua o mesmo. Por anos, Ana fez a mesma coisa e esperava um resultado diferente, viveu a mesma coisa. Porque se nada mudar, nada vai mudar. Mas no dia que ela se levantou, mudou, não demorou. No dia seguinte, ela volta para casa, tem relação com o marido, e o Senhor se lembra dela, e ela, no devido tempo, engravidou. Quer dizer, foi rápido, a mudança foi rápida, foi meio que instantânea. Sempre que eu falo da história de Ana, eu falo do quanto Deus queria abençoá-la. Mais até do que ela queria ser abençoada. Ah, bispo, se Deus queria tanto, então por que não fez? Porque Deus é bom. Se Deus queria tanto abençoá-la, por que não entregou logo? Porque não seria bênção. Porque Deus é bom. Porque a gente acha que sabe alguma coisa, Deus é que sabe, Deus sabe mais, Deus sabe tudo. Ela não estava pronta. Ela ia ser igual aquelas pessoas que, sabe, eu quero casar, eu não estou bem, preciso de uma companhia. Não, agora eu quero um filho, tenho um filho, não quero 2, eu quero 3, agora eu quero um cachorro, agora eu quero um papagaio, eu preciso fazer uma viagem. Ela sai em busca de algo que possa preencher, e vai pegando coisas, e vai, né, abraçando tudo que pode. Ela precisa de Deus. Tem gente que sai de um relacionamento, entra em outro. Ele precisa de mais um relacionamento? Está faltando sexo para ele? Não, está faltando Deus na vida dele. Está faltando entretenimento? Não, está faltando Deus na vida dele. É isso que está faltando. Ele não precisa de mais alguma coisa, ele precisa de Deus. Então, por amor, Deus deixou o mistério.
Que se um filho viesse antes, ela não ia sequer valorizar aquele filho. Ela não ia lidar bem com aquilo. Talvez até desprezaria aquele filho. Porque logo ela iria perceber, não resolve o problema, então que eu preciso de alguma, o diabo ia soprar alguma outra coisa. Não, filho, você precisa sei lá, você precisa de um cachorro agora. Não, agora eu quero um cachorro. O diabo faz isso com as pessoas. Faz isso. Leva elas a buscarem, desejarem, perseguirem o que elas não precisam. O diabo plantou na cabeça do Geazi que ele precisava de alguma coisa. Que ele precisava daqueles bens, daquelas roupas finas que o Naamã quis dar ao homem de Deus, ao Eliseu, e Eliseu não aceitou. O Geazi foi atrás. Foi em busca do que ele não precisava. E ele conseguiu a lepra do Naamã. Então, se você não tomar cuidado, não vigiar seu coração, não examinar a si mesmo o seu coração, você é enganado por ele, você sai em busca do que você não precisa. Você abre mão do que não deveria abrir mão. Você cede quando não deveria ceder. Está entendendo? Quantos que às vezes o diabo lança aquela seta, você não pode, você não é capaz, você não é digno. E quando ele deveria se levantar e dizer, não, eu posso, Deus é comigo. Não, ele cede, ele abre mão. Então, se você for guiado por suas emoções, você nunca vai estar onde deve estar e nunca vai fazer o que tem que ser feito, porque as suas emoções não jogam a seu favor. Por isso nós temos a palavra. As nossas emoções não jogam a nosso favor. Elas mais mentem e enganam do que qualquer outra coisa. É a palavra que tem que nos guiar. A direção que vai me levar a ter vitória, construção sólida, vem da palavra, vem do meu coração, não vem do seu coração. Não vem de opiniões, vem da palavra. Eu preciso da palavra. Da palavra. Aí diz aqui no 19, na manhã seguinte a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Você vê que mudou mesmo. Porque antes, lá no versículo 3, diz que Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar. Agora está dizendo o quê? A família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor. A família toda, agora mudou. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. E ela deu o nome de Samuel e disse, eu pedi ao Senhor. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse, com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Muito forte isso. Porque, por certo, mínimo uns 3 anos já se havia passado até desmamar o menino. Agora imagina, né? O quanto foi doloroso para ela. Depois de 3 anos, né? Aliás, depois de anos esperando, anos sonhando, agora ela tem o filho. 3 anos no mínimo, cuidando, amamentando esse menino. E agora ela entrega ao Senhor. Ela o dedica ao Senhor. O que significa que não estaria mais sob os cuidados dela. Quem iria criar, educar, né, seria o sacerdote.
ela o veria poucas vezes. Poucas vezes. E olha, que sabedoria, né? Que força emocional, que sensatez, que sabedoria da Ana. Você vê que agora ela tinha o foco em Deus. Absolutamente o foco em Deus. Que se ela fosse pensar nela, olhar para ela, o que ela fez não era agradável para ela, concorda comigo? O que ela fez não era agradável para ela. Mas ela fez um compromisso com Deus, ela fez um voto com Deus. E independentemente do que ela sentia, se ia doer ou não, se é agradável ou não, eu fiz um voto, eu fiz um compromisso. Eu disse que ele seria dedicado ao Senhor. Então, foi doloroso para ela. Foi doloroso. E ela honrou, via esse menino poucas vezes, né, porque ela ia uma vez ou 3 vezes ao ano ao templo, né? Então, o contato era bem limitado, mas aquele menino foi dedicado a Deus, foi entregue ao Senhor. Isso mostra que o que a gente precisa, o que os nossos filhos precisam, é isso. Ser encaminhado espiritualmente, mais do que qualquer outra coisa. Não me parece que Samuel, né, teve muito entretenimento. Desde pequenininho foi dedicado ao Senhor, para servir ao Senhor, para servir no templo. Ele cresceu no templo. E olha o que ele se tornou, a autoridade que ele se tornou. Então isso aqui é um exemplo para nós como pais, como avós, né? Refletirem. O que as crianças realmente precisam? O que os filhos precisam? Nós vemos pais preocupados, né, em dar o melhor eletrônico, a melhor roupa. Claro, você tem o melhor para oferecer, ofereça. Mas não há nada melhor do que uma fé, do que um relacionamento com Deus. Não há nada melhor. E se eu for falar mais, você vai ver que toda vez que Ana ia visitá-lo, ela trazia uma túnica nova do tamanho, porque o menino ia crescendo. Então ela vestiu esse menino para o futuro. O vestia como sacerdote. Você vê o investimento dela antes, nem estava no ventre e ela já dedicou ele ao Senhor. E ela foi dando manutenção depois. Ela investiu na vida espiritual desse menino. Ela não foi egoísta. Ela confiou em Deus. Né? Ela não ficou, mas ele vai ser privado. Né? Eu fico imaginando hoje. Né? Com tantas atrações, com tanto entretenimento. Diriam, né? Esse menino, essa criança, ela precisa ser criança, tá certo, criança tem que se divertir e tal. Mas tem pais, tem adultos que só oferece isso para as crianças. Só lazer, só entretenimento, só diversão. Aí a criança cresce com essa visão de vida, que a vida é uma festa. A vida é uma festa, pessoal? Nós já aprendemos sobre isso. Qual é a sua visão de vida? Qual é a visão de vida que os nossos filhos vão ter? É a visão que nós estamos passando para eles. Tem pais que não trazem seus filhos para a igreja. Não traz. Tem dó de levantar de manhã, num domingo mais frio,
Ou numa madrugada, tem dó de trazer na madrugada. Foram 7 clamores. As desculpas são várias. Então, tem pais que não se preocupam em dar aquilo que vai garantir o sucesso, a vitória, né, dessas crianças, dos seus filhos amanhã, que é uma fé viva no Deus vivo. Que é um propósito. Passar a visão certa da vida. A vida é uma atribuição temporária. Nós estamos aqui de passagem, né, e para um propósito. Aqui não é o meu lugar, e eu estou aqui para cumprir com propósito. A vida é uma atribuição temporária. Não posso apenas valorizar o que passa, o que perece. O que hoje tem valor e amanhã não tem. Nós temos que incutir os valores certos nos nossos filhos. Nós temos. É nossa responsabilidade. E eu vejo que Ana, foi uma transformação muito grande, né? Porque antes você não vê sabedoria nenhuma. Era uma tola, era uma amarga, era alguém que pesava. Você vê que Deus transforma mesmo, Deus cura, Deus liberta, Deus faz a obra completa. Deus é maravilhoso. A mulher que mal conseguia ser uma boa esposa, né, tornou-se uma excelente esposa, uma mãe sábia, que investiu na vida espiritual desse filho, que o vestiu para o futuro, que o dedicou ao Senhor, que não olhou, né? Ele precisa servir a Deus, viver para a missão, viver para o propósito. Não estou sendo radical. Criança tem que se divertir? Tem. Mas tem gente que não oferece nada. Tem adultos que não oferecem nada além disso. Os valores que passam são valores baixos, passageiros, né? O que não tem valor. Hoje tem, mas não tem. Nós temos que incutir a fé, transmitir a fé, ensinar os nossos filhos a buscar a Deus, temer a Deus, amar o reino, amar a obra do Senhor, amar fazer a obra, estar no templo, servir no templo. Jesus com 12 anos perdi o meu filho, cadê ele? Estava lá no templo. Jesus com 12 anos, estava lá. Considera o conto, cadê Jesus? Está lá no templo. Então, se ele é a nossa referência, nosso mestre, nosso exemplo, o exemplo para os nossos filhos, é onde os nossos filhos devem estar. Porque se eles não são encaminhados, a Bíblia fala, ensina o menino a criança, o caminho que deve andar. Para quando crescer, não se desviar dele. Quantos pais que hoje lamentam por não terem feito isso. Pequenininho, não ter trazido. Então, reflita sobre isso. Entenda o que é que Deus está requerendo de você. Porque, como eu disse, Deus não se cansa, Ele é paciente, Ele vai aguardar que você chegue, que você entregue o que Ele espera de você. Entende? O dia que Ana decidiu entregar, ela viveu a grande virada da sua vida. A grande virada, foi curada internamente, foi curada de todas as formas. Viveu a realização que tanto queria. Enfim, Deus tem um Samuel, Deus tem a realização dos nossos sonhos. Mas Deus não faz uma coisa sem trabalhar outra, Ele trabalha todas as áreas da nossa vida. Eu vejo que Deus vai trabalhando enquanto, né, às vezes você não aprendeu algo ainda, Ele segura outra coisa, até que você chega lá, até que você aprenda o que tem que aprender. Ele quer que todas as áreas caminhem. Dar um filho para Ana, sem antes ela conhecê-lo, não seria uma bênção? Como toda promoção antecipada, é uma desgraça. É uma desgraça. Então, não pare de desejar a promoção, a honra. Mas, o que a bispa tem falado sempre? Torne-se especialista em princípios.
Torne-se especialista, cumpra com os princípios, honra os princípios e os princípios vão honrar você. Nós não podemos só focar nas promessas, nas bênçãos, né? Na honra, eu quero a honra. E aí talvez eu estou quebrando princípios. Fique em pé por gentileza. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Fale com o Senhor nesse momento. Essa é uma mensagem que traz muitas reflexões, que nos faz refletir sobre muitas coisas. Não basta estar no lugar certo. Ana estava no lugar certo, mas com a atitude errada. Até ia ao templo, mas não adorava. Não sacrificava, não era uma adoradora. Apenas uma companhia. Ana desejou muito, mas fez por muito tempo pouco ou nada. Deus não responde desejo, Deus não responde necessidade. Ana estava equivocada em relação ao seu problema. O foco dela era ser mãe, dar à luz, gerar filhos. Quando o foco dela mudou, parou de viver naquela obsessão de ser mãe, e foi a Deus e se derramou na presença de Deus. Ela conheceu a Deus, ela recebeu Deus na sua vida, e com Ele, o que tanto sonhava. Por muito tempo Ana se vitimizou e não assumiu responsabilidade. Talvez nunca disse para o marido que ele era responsável, mas agia como, a forma como ela agia dizia isso. Você não pode estar nessa condição. Se essa é a sua mentalidade, livre-se dela. Ninguém te deve nada e ninguém é responsável. Você é responsável. Você é responsável. Assuma a responsabilidade. Pare de olhar para fora. Pare de justificar seu desequilíbrio, seus altos e baixos, jogando a culpa em alguém. Ah, mas é que a Penina me provoca, a Penina me irrita, a Penina zomba, a Penina critica, a Penina faz um inferno na minha vida. Talvez por muito tempo Ana justificou dessa maneira, argumentou dessa forma, aceitou a sua amargura, a sua tristeza, a sua passividade, se consolando com essas justificativas. Mas um dia ela entendeu que a Penina podia ser e viver da maneira que ela quisesse viver, mas ela não seria mais uma pobre coitada, uma vítima, uma pessoa dodói. Ela decidiu isso. Quantas vezes já vimos pessoas amarguradas, ressentidas, ofendidas, esperando alguém mudar para ele viver em paz, esperando alguém tratá-lo bem, para ele viver bem. Você é responsável. Para de dizer que a culpa de você ser uma pessoa triste, amarga, depressiva, a culpa dos seus desequilíbrios é seu marido, sua esposa, seus filhos. Você é o responsável.
Você é o responsável. Cresça de tal forma que a atitude deles não te afete mais. Se a atitude de alguém está te afetando, faça. E como a águia, quando pássaros começam a incomodá-la, ela simplesmente voa mais alto. Voa a uma altura que ninguém a incomoda. Então, se alguém está te incomodando, é porque você está no mesmo nível. Se alguém está te afetando, é porque você está no mesmo nível. Voa mais alto. Vá para o nível mais alto. Em nome de Jesus. Eu não sei que ponto da palavra falou com você. Mas com certeza, essa é uma palavra que nos faz pensar muito. Quanto tempo você já chorou? Quanto tempo já lamentou? Quanto tempo vem lamentando? Talvez você nunca fez um voto com Deus em relação a isso. Você nunca orou para valer. Você nunca se derramou, nunca se humilhou diante do Senhor para valer. Faz um voto com Deus. Chama a atenção de Deus com passos de fé. E Deus vai agir, Deus vai intervir, porque Ele quer te dar o Samuel. Ele quer que você viva a grande virada da sua vida. Ele quer virar o seu cativeiro. Mas milagres inéditos exigem também atitudes inéditas. O dia que ela fez o que ela nunca tinha feito, ela viveu o que ela tanto sonhou, por muito tempo sonhou viver. Dê condições a Deus. Pare de fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Para de dar a mesma resposta ao que te acontece, aos testes, às provocações, às críticas. Para de responder da mesma maneira. Para e dê uma resposta madura, uma resposta de fé, uma resposta que faça Deus se agradar de você, porque quando Deus se agrada de você, Ele te levanta, Ele te ergue, Ele te promove, em nome de Jesus. Deus quer operar milagres, Deus quer agir. Deus tem o Samuel que você está pedindo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento pedindo, meu Deus, que a Tua palavra esteja, meu Deus, mexendo com cada um, revirando pessoas aqui, meu Pai, despertando, incomodando, chacoalhando, a começar por mim, meu Deus. Eu oro para que ninguém saia daqui da mesma forma, mas com decisões importantes tomadas. Que hoje seja o dia dessa pessoa se levantar e agir a sua fé, dar a resposta que há muito tempo o Senhor espera dela, a entrega, o sacrifício. Senhor, ajuda, meu Pai, essa pessoa que talvez passou uma vida numa condição de vítima, assumir, meu Pai, aquilo que já foi dado pelo Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor nos deu um espírito de poder, de coragem, de fortaleza, não de fraqueza, não de medo, não de covardia. Então que ela assuma esse espírito, que ela seja possuída, que ela possua e seja possuída agora por esse espírito, meu Deus. E expulse da sua vida de uma vez por todas todo vitimismo, autopiedade, amarguras, ressentimentos. Senhor, passa do Teu sangue sobre nós agora. Passa do Teu sangue sobre cada um que está aqui, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Queima, Senhor, toda fraqueza, toda apatia,
todo vitimismo, toda autopiedade, toda amargura, toda tristeza, toda insatisfação. Queima, Senhor, agora. Queima, Senhor, agora os demônios que vêm mantendo vidas aprisionadas, vidas escravas, meu Pai. Queima agora essa paralisia mental, meu Deus. Queima, meu Pai, agora. Derruba, Senhor, através da Tua palavra, as fortalezas, meu Pai, que se levantam contra o conhecimento do Senhor, que nos impedem de ver e viver a Sua glória. Derruba, Senhor, todas as fortalezas que estão impedindo ela, meu Deus, de entrar na terra prometida, de viver a Tua glória, de experimentar o que nunca experimentou. Em nome de Jesus, eu ordeno que essas fortalezas, essas mentiras, meu Pai, que talvez entraram como uma verdade na mente dela, de que não depende dela, a culpa não é dela, a responsabilidade não é dela, que essas fortalezas caiam por terra, que caiam por terra, porque depende sim, meu Deus. A nossa vida vai ser como a gente crê. Como será a nossa vida? Conforme a nossa fé, não conforme a fé do outro, vai ser conforme a nossa fé, como nós imaginamos, não como o outro imagina. Talvez, meu Pai, aos olhos de muitos, ela é alguém sem esperança, sem futuro, mas a vida dela não depende do olhar de alguém, de como alguém vê a vida dela, mas como ela vê a sua própria vida. Como você imagina a sua vida? Como você vê a sua vida? No que você acredita? Fala para Deus. Fala para Deus. Como você imagina a sua vida? No que você acredita? Diga: Senhor, eu acredito nisso. Eu acredito na minha casa salva, na minha família salva, nos meus filhos salvos. Eu acredito, meu Deus, na minha promoção, no meu aumento salarial, na conquista da minha casa. Eu acredito, meu Deus, na quitação das minhas dívidas, no meu nome limpo, na troca do meu carro. Eu acredito, meu Deus. Eu acredito, meu Pai, na minha cura, na minha libertação. Eu acredito, meu Deus, no meu próprio negócio. Eu acredito. Você vai ter a vida que você acredita. Tira o foco das situações, dos problemas, e olha para Deus, e acredite no sobrenatural, acredite numa grande virada, acredite nos seus sonhos realizados, acredite, em nome do Senhor Jesus. Não tome a forma do problema, não deixe o problema te moldar, não deixe o problema, a situação moldar você, impactar você, mas creia que você tem poder para mudar a situação, em nome de Jesus. Senhor, levanta o teu povo aqui, levanta cada um que aqui está, Senhor, como Ana se levantou com poder, com autoridade, com coragem, com ousadia, com força, com entrega, com sacrifício, que cada um esteja se levantando, meu Pai, e dando aquilo que o Senhor precisa para agir, para entrar em ação, para se mover, para operar. E como nós bem sabemos, operando o Senhor, quem impedirá? Quando o Senhor decide, meu Deus, que findou uma situação, quando o Senhor dá um basta em algo, quando o Senhor diz basta para algo, aquilo é instantâneo, muda do dia para a noite. E eu tomo posse dessas mudanças, dessas grandes viradas, de sonhos, meu Deus, que pareciam impossíveis, tão distantes, se tornando realidade. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um. Eu concordo, Senhor, com todas as orações que foram feitas e ligo na terra, para que sejam todas ligadas nos céus agora. Obrigado por esse dia, pelo que fez aqui. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que nós saímos bem melhores dessa reunião. Muito obrigado por tudo. A Ti seja sempre dado toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é digno. Amém,
Amém